vamos dar início ao estudo com a apostila volume 2, que corresponde ao segundo trimestre. Nossa aula de História vem com o título Povos Formadores do Brasil. No primeiro ponto, nós vamos estudar os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Quem foram esses primeiros habitantes? Nós vamos ver dentro desse conteúdo. Ponto 2, etnias indígenas da região do Xingu. E o ponto 3, conhecimento e uso da terra. Os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Então, neste capítulo dessa apostila volume 2, vamos estudar como o contato entre indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil, como também conhecer os motivos para as migrações acontecerem com os grupos de pessoas pelo atual território brasileiro. Então, nós já sabemos, ou melhor, todos vocês também já têm conhecimento, que os primeiros povos do território que hoje, atualmente é o Brasil, sabemos que já eram os povos nativos, ou seja, os indígenas. E chegando os demais, como os europeus, africanos, todos eles deram a sua contribuição para a formação do nosso país. E nessa contribuição também, quando se formou toda essa nação, a gente sabe que temos um pouco da cultura de cada um desses povos. No Brasil, somos falantes da língua portuguesa e isso nos diz muito sobre nossa cultura e nossa história também. Essa é nossa língua porque os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras em 1500 e anos depois trouxeram suas famílias, influenciando assim na formação de uma nova cultura no território. Então vamos compreender esse ponto aqui. Então no Brasil todos nós somos falantes da língua portuguesa. E isso nos mostra, e é claro, que nós temos a cultura também em nossa história. Né? Nós temos essa cultura em nossa história. E essa nossa língua é devido à chegada dos portugueses aqui em 1500 e deixou sua cultura, suas tradições e foi influenciando na formação do povo brasileiro. Então nós sabemos que a nação brasileira ela é uma nação miscigenada, ou seja, nós temos um pouco de cada povo. Nós temos a herança dos indígenas, dos portugueses, dos africanos e por aí vai, pois cada um contribuiu com a sua cultura, com as suas tradições. E isso foi o que deu a formação do povo brasileiro. Nós temos costumes, tradições, numa miscigenação de povos, não é isso? Então, também trouxeram suas famílias, os portugueses também trouxeram suas famílias, e com a vinda de suas famílias, foi influenciando na formação de uma nova cultura em nosso território, que hoje é o Brasil, né? Contudo, antes da chegada dos portugueses, essas terras já eram habitadas por muitos povos distintos. Aí a gente pode pensar, quem eram esses povos distintos? Lógico, sabemos que eram os nativos de várias tribos, não é isso? Então vamos conhecer um pouco dessa história e compreender que é o importante também, né? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Então, se foi feito e se é feito ainda nos dias atuais muitos estudos, né? E estudiosos que só da língua indígena, eles
porque mesmo antes da chegada dos portugueses, algumas etnias, eles falavam tupi e chamavam as terras, que hoje é o Brasil, de Pindorama. O que significa isso? Terra das palmeiras. Por quê? Porque eles viviam exatamente na floresta, na mata, em contato exclusivamente com a natureza. Então, para ele, o conhecimento deles era só aquela natureza ali, terra das palmeiras, e eles deram o nome Pindorama, né? Na linguagem deles, para eles, significa terra das palmeiras. E que a gente passou a ter também esse conhecimento do que eles chamavam de Pindorama. Terras da terra das palmeiras. Diversas etnias habitavam o atual território em que vivemos, mantinham contato com os outros, uns com os outros, e havendo uma convivência de uns grupos com os outros de forma pacífica, havendo troca de produtos e se ajudando nas dificuldades. Ou seja, eles sempre estavam se ajudando, né? Mantinham contato aí naquele território, uma convivência de grupos, uns grupos com os outros, procurando sempre manter ajuda, a colaboração, a solidariedade, uns ajudando aos outros, fazendo a troca de produtos, o que um grupo tinha, o outro não tinha, eles faziam troca, e também se ajudando nas dificuldades que iam surgindo. Os indígenas se deslocavam pelo território e se distribuíam abrindo estradas em meio às florestas, ou utilizavam canoas e barcos navegando por rios e córregos e percorrendo regiões. Eles fizeram esse deslocamento por centenas de anos. Bem, vamos tentar compreender isso aqui. Eles se deslocavam pelo território e se distribuíam abrindo estradas justamente em busca de alimentos. Estavam em determinado local, quando o alimento ali daquele local acabava, eles iam se deslocando em busca de alimentos ali mesmo dentro da floresta, abrindo estradas em meio à floresta ou utilizando canoas para atravessar os rios. E essas canoas, lembrando também, ou melhor, ressaltando, que essas canoas eram construídas por eles mesmos. Eles tiravam toda a madeira da árvore e faziam as construções das canoas para utilizar quando fosse atravessar rios. E essa migração, eles migravam de um local para outro, era justamente quando acabava o alimento no local e eles mudavam para outro local em busca de alimentos, navegando por rios e córregos e percorrendo regiões. Então eles iam procurando, adentrando as florestas, até que encontravam um local que eles pudessem realmente ficar ali por um bom tempo. Eles fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. Isso não foi por um tempo curto, por um tempo determinado, não. Foi por centenas de anos que eles realizaram esse tipo de deslocamento. Etnias indígenas da região do Xingu. Vamos conhecer um pouco como é atualmente essa região. Atualmente, na região do Rio Xingu, no estado do Mato Grosso, vive o povo Cuiucuru, organizados em aldeias, com cerca de 500 pessoas. Antigamente, os ancestrais desse povo habitavam uma grande parte do território amazônico, formando um agrupamento de aldeias interligadas por estradas. Então, essa região do Xingu, a gente sabe que tem um rio Xingu e se localiza no estado do Mato Grosso. Lá vive o povo Cuiucuru e eles são organizados em aldeias. Essas aldeias, elas são organizadas com a quantidade em cerca de 500 pessoas, essas aldeias, né? E antigamente, os ancestrais desse povo, eles habitavam uma grande parte do território amazônico. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que aconteceram muitas mudanças, a quantidade dessa população também foi diminuindo,
formando um agrupamento de aldeias interligadas por estradas, porque essas estradas eles mesmos iam abrindo caminhos, não é isso? Eles iam abrindo caminhos nas florestas. Vamos ver agora o conhecimento e o uso da terra, como era que eles utilizavam a terra. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os Tupi-Guarani, viviam da caça e da coleta de frutos. Por exemplo, como exemplo nós temos o coco e pequi, mas a gente sabe que existem muitos outros também, outros frutos. Então eles viviam exclusivamente da caça e da coleta. E entre eles tinha os grupos que se dividiam para a questão do trabalho. Quem participava da caça, quem participava da coleta de frutos, era tudo dividido. Então eles viviam exclusivamente da natureza. Então o importante para eles era ter sempre o alimento. Ter sempre o alimento para alimentar toda a família. É justamente por conta disso que quando o alimento acabava naquele espaço ali, eles se deslocavam para outros lugares. Aí onde acontecia a migração desses grupos, eles se deslocavam justamente em busca de alimento. E antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês também aqui um lembretezinho em relação ainda a esse conteúdo. O nome do Brasil advém de vermelho como brasa, provavelmente em razão da seiva vermelha, que era o pau-brasil, ou seja, a árvore chamada pau-brasil, né? Então, esse nome Brasil advém justamente de vermelho como brasa, que é provavelmente em razão da seiva vermelha, que é o pau-brasil. E só mais um lembretezinho, você sabia? Em relação aos alimentos que os índios coletam da própria natureza para alimentar a família, destacamos aqui a questão do milho. Então, o milho ele é originário da América Central, onde atualmente se localiza a parte do México. Para os indígenas, tainós, maíz, palavra que se refere a milho, significa sustento da vida, porque esse vegetal pode servir de alimento para um grande número de pessoas. Então, para eles é um alimento importantíssimo, que eles consideram que é o sustento da vida. Justamente o alimento que eles retiram diretamente da natureza e alimentam toda a família. E com o milho também faz diversos tipos de comidas. E eles consideram, eles têm como significado e como prioridade na vida deles, que é o sustento da vida. Então, para encerrar nossa aula, eu quero que vocês vejam a questão aqui das atividades em relação a esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês. Na apostila, nós temos atividades nas páginas 4, 7, 9 e 11. No caderno de atividades, nós temos as páginas 71 a 73. Então, tenham todos um bom dia, um bom estudo e boas atividades. Não deixem de realizar